Estamos de volta com o programa Retratos. Hoje conversando com a gestora do Museu dos Brinquedos, Tatiana Azevedo. Tatiana, no final do primeiro bloco nós estamos falando sobre a criação do Museu dos Brinquedos, né, que foi idealizada por sua avó, né, era um grande sonho dela e que foi realizado após a morte dela, não é isso? Eu queria que você nos dissesse o que é, na verdade, o Museu do Brinquedo e com quais objetivos ele foi criado. Então, o museu, ele é um centro cultural que tem o brinquedo como um objeto patrimonial e que o grande objetivo dele não é só trabalhar a questão, né, da conservação, preservação desse objeto patrimonial que é o brinquedo, mas também o brincar. Na verdade, o brinquedo ali está só como uma ajuda. Um estímulo, né? Um estímulo, deposita ali todo um significado, aponta para outras histórias e para o brincar em si. E por que o brincar, né? Porque o brincar é o ato que está no ser humano, né? Sim. É aquilo que o ser humano estabelece na relação com o brinquedo. E o grande objetivo do museu é justamente valorizar esse brincar como uma forma de resgate, valorização e preservação da infância. E entender a importância da infância, né? Essa infância ser permeada pela brincadeira, sim, pelo lúdico. Que a brincadeira e o lúdico fazem com que a criança seja muito mais imaginativa, né? Trabalha a questão da socialidade, ou seja, da sua interação com o outro, né? Da coletividade, acho que tudo isso está incluído também, não é? Isso, a gente acredita que hoje, né, tem vários estudos, inclusive, que mostram isso, a importância do brincar na infância, né? Sim. Que ele desenvolve não só as questões, não só o brincar como o que ele é mesmo, que é a diversão para a criança simplesmente, que às vezes também a gente complexifica tanta coisa, esquece que ele é para brincar mesmo, né? É verdade. Mas também para desenvolver todas as habilidades que são importantes para a formação do indivíduo como adulto. Sim. De sociabilidade, de capacidade de imaginação, de liderança, de interatividade com o outro, de autoestima, iniciativa. Então, tem várias habilidades aí que é desenvolvida através do brincar. E também o brincar é o primeiro contato que a criança tem com o mundo adulto, é através da brincadeira, né? Sim, é verdade. A gente aprende as regras, os valores, princípios, muito nessa reprodução do mundo adulto, quando a gente é criança, que é feita através do brincar. É verdade. Então é o primeiro contato mesmo que a gente, como ser humano, tem com a vida, né? É a forma que a gente estabelece o vínculo com o mundo. E como é que está o acervo do museu hoje, né? Quantos itens estão disponibilizados? Os brinquedos são só nacionais ou são internacionais também? Tem brinquedos de outros países? Tem alguma raridade que você possa destacar? Enfim, como que é o acervo hoje e como que ele foi distribuído em termos de estruturação para uma visitação pública? A gente tem em torno, hoje são 5.000 brinquedos que a gente tem no acervo. Nossa, muita coisa, hein? Em exposição, a gente tem aproximadamente 1.000 brinquedos que ficam na casa ali na Avenida Afonso Pena. Os demais ficam numa reserva técnica? Ficam numa reserva técnica. Ah, tá, entendi. A gente tem a exposição, ela é formada uma parte temporária, outra permanente. Sim. Essa temporária a gente tenta, à medida do possível, ir mudando, justamente para propor não só reflexões diferentes, mas trazer brinquedos que a gente até então não foram expostos ainda. Uhum. E a exposição permanente, ela conta a origem, como que os brinquedos surgem nas antigas civilizações e vai evoluindo até os dias atuais. E o tanto que esse brinquedo, ele representa a nossa sociedade. Então, a gente mostra lá, né, tanto que o brinquedo, ele surge muito da interação do homem com o mundo ao redor, né, como utensílios que eles usavam para determinadas coisas, e perdem a função e viram brinquedos. Sim. Ou como réplica de algo do mundo adulto, mostrando exatamente alguma coisa da sociedade, né, um momento específico da sociedade, como é o caso, por exemplo, hoje dos jogos eletrônicos. Sim, né? É verdade. Eles são muito representativos desse momento tecnológico. A gente de hoje, tem né? muitos... A criança hoje brinca muito com os jogos eletrônicos, por quê? Porque ela tem... O mundo adulto está todo permeado pela tecnologia, pelo digital.
Isso sempre aconteceu, desde os brinquedos mais antigos. Então, os primeiros brinquedos são elementos da natureza, são, por exemplo, um exemplo que é interessante, a pipa, ela era usada entre soldados da mesma tropa, que para se comunicar eles usavam a pipa, pelo movimento da pipa, pela cor da pipa. Então, isso... Eles passavam as informações por todos esses elementos da pipa. Isso foi perdendo a utilidade, né? O homem foi desenvolvendo outras tecnologias que substituíram isso. E virou brinquedo. Mas a pipa em si era uma coisa tão interessante, gostavam tanto, que ela passou a ser brinquedo. E nesse acervo tem também brinquedos de outros países? Tem alguma raridade que você queira destacar? A maioria são brinquedos, assim, em termos de origem, como a industrialização do brinquedo, ela aconteceu fortemente na Europa. Então, grande parte dos brinquedos mais antigos do século passado e do século XIX são brinquedos da Europa, são europeus. E depois do processo todo de industrialização, que começou a mais diversificar a produção dos brinquedos, então a gente começa a ter mais, a partir da década de 80, brinquedos de vários países. Sim. Em termos de preciosidade, a gente tem um gramofone que mostra muito essa questão do brinquedo como uma réplica do original mesmo. Então, é um gramofone mesmo, ele funciona, ele tem toda a estrutura de um gramofone, ele é pesado, de ferro, tem agulha. Então, ele é bem... mostra muito essa questão. A primeira boneca da minha avó é uma raridade, porque ela é bem antiga, ela é do início do século passado também. Tem um cavalinho, tem um carrossel que veio de um parque de diversões de Londres. Olha que legal. Então, tem muitos brinquedos do século passado que contam bem a história, assim, são representativos da história dos brinquedos. E outros, a gente tem 50 exemplares de videogames que mostram muito essa evolução também do videogame. Desde os mais antigos até os atuais. Até os mais atuais. Mostra, e essa questão do uso da tecnologia, né? Como a tecnologia vem sendo aplicada. E como que os brinquedos absorveram também essa tecnologia. Né? Isso. E como que E o tanto que representa a lógica do brinquedo, assim, porque o videogame nada mais é que um jogo de uma plataforma diferente. Então, o jogo ele surge na pedra, na madeira, na areia, né? Fazer um jogo da velha na areia, e essa plataforma evolui, né? Porque o homem não ia ficar eternamente jogando pedrinha. Então, e chega nos videogames. E me diga uma coisa, a gente sabe que os acervos dos grandes museus, né, dos museus em geral, eles são dinâmicos, né? Os museus estão sempre buscando novos itens para poder enriquecer os seus próprios acervos. Queria saber se essa dinâmica também acontece no Museu dos Brinquedos. Vocês recebem doações de brinquedos, vocês procuram no mercado raridades, enfim, como é que vocês conseguem ampliar esse acervo de vocês? A gente já tem, assim, a gente não faz nada sistematizado, porque a gente não tem equipe suficiente, assim, para fazer uma coisa totalmente como deveria ser, o ideal. Sim. Mas até pelo próprio funcionamento do museu, né, a gente já consegue receber muita doação. As pessoas procuram o museu para doar, porque às vezes guardam os brinquedos, ele tem um valor simbólico muito grande para essa pessoa e às vezes tem que se desfazer daquele brinquedo por algum motivo, por questão de espaço, ou porque acha, ai meu Deus, será que quando eu morrer que esse brinquedo vai continuar tendo o mesmo valor? Então... Aliás, você me contou uma história muito interessante sobre uma doação de um brinquedo que era, acho que um carrinho, né? Parece que um pai fez. Como é que é essa história? Conta aí pra gente. Então, que acho que retrata um pouco essa questão da doação. Assim, e do simbolismo, né? Porque acaba chegando os brinquedos pra gente mesmo, a gente não tem nenhum trabalho assim, mais sistematizado. Mas um pai de um senhor mais de idade já, de interior de São Paulo, entrou em contato com a gente falando que ele estava num momento da vida lá de impasse, que ele tinha um tratorzinho que foi do filho dele durante anos e que ele queria se desfazer desse tratorzinho, mas não queria dar um lugar especial para ele, porque aquele trator tinha um valor muito simbólico para ele. E contou a história para mim, que o filho dele, aos 2 anos de idade, sofreu um acidente, foi atropelado e ficou internado 6 meses. E quando ele voltou a poder andar, ele teve que reaprender, na verdade. Sim. E aí ele comprou esse trator e, com a ajuda dos médicos, de fisioterapeutas, ele adaptou todo o trator para o seu filho voltar a andar. O filho
é hoje saudável, tem 40 anos, tem filhos e tal. Mas o pai nunca conseguiu se desfazer desse trator. Para ele, aquele trator foi o brinquedo do filho. E que resgatou o filho, né? Significava para o pai não só essa questão que possibilitou o fortalecimento dos músculos, então, mas significava para o pai, contava para o pai, durante todo esse tempo, toda a história que ele vivenciou do filho, né? Mostrava para ele, inclusive, a recuperação. Então, ele tinha uma carga emocional muito grande. Então, ele não queria, nunca quis desfazer. Só que ele estava ficando mais idoso e falou, eu queria dar um novo sentido para esse trator. E aí ele descobriu que existia o Museu dos Brinquedos. Aí entrou em contato comigo, contou toda essa história. E aí a gente deu um lugar mais que especial lá para ele, exatamente por isso, assim, porque eu acho que conta muito disso, assim, por que o Museu dos Brinquedos desperta tanta curiosidade e ganhou esse espaço, né? Acho que muito isso, que conta um pouco da nossa história individual, né? Da nossa memória individual. E a maioria dos museus contam muito da história da sociedade, né? São momentos históricos, não diminuindo de uma maneira a importância, mas são fatos sociais, históricos, que fazem parte de uma coletividade. E o brinquedo, ele consegue tocar uma memória que é muito nossa, né? Uma história nossa, individual. É verdade. E aí eu acho que é esse contato com essa história, essa preservação que faz cada brinquedo ali ter sua importância. Ou né? seja, além da importância histórica, né, de cada brinquedo que está ali presente, também tem o significado que cada um deles carrega, né? Isso. Tem muitas histórias humanas ali no Museu dos Isso. Brinquedos, isso é muito bonito. Nós vamos interromper mais uma vez nossa conversa para um breve intervalo, mas não saiam daí que nós temos ainda informações muito interessantes sobre o museu, inclusive uma programação especial para essa Semana das Crianças. Não saiam daí, a gente volta já já.